Vamos ouvir então agora a história da Andrea, que tem 34 anos e mora em São Paulo. Manda casos. Sempre fui muito próxima desse meu amigo do trabalho. Falamos das nossas vidas amorosas sem encanação e nunca rolou nenhum sentimento romântico. Porém, sempre que bebemos sozinhos, sinto que rola uma faísca. Quando ele namorava, a gente até evitava ficar alcoolizados juntos. Evito abraçar e chegar muito perto quando sei que estamos nessa vibe de pegação mútua. Já teve uma vez que eu literalmente fugi dele numa festa da empresa. E agora, durante a pandemia, parece que esse fogo aumentou. Talvez seja carência, mas fato é, nas vezes que nos vimos na minha casa, sinto que se não fosse o distanciamento social, teria rolado algo a mais. Mas e o medo de estragar essa relação? Ele é com quem eu desabafo sobre o dia a dia na empresa, não quero perder essa relação e esse ombro amigo. No entanto, seria uma ótima saída para seca, já que confio nele. Tenho receio também dele achar que estou apaixonada, sendo que queria apenas alguém para transar. Fico pensando se é melhor abordar esse assunto em uma conversa franca ou se deixo rolar na próxima vez que tomarmos um vinho juntos no sofá dele. E aí, Então, a pois é. bebida entra e a verdade sai? Olha, você sabe que eu fui fazer umas pesquisas aqui sobre essa diferença, né? Essa amizade colorida e a diferença entre a questão romântica e a questão sexual que envolve, né? Então, eu encontrei algumas interessantes. Por exemplo, amigos gostam uns dos outros enquanto os amantes se amam. Hum, né? As amizades envolvem uma atração do espírito e não do corpo. Amizade é uma relação não sexual de duas pessoas baseada mediante experiência compartilhada e caracterizada por respeito pessoal mútuo, compreensão e lealdade. Nossa, Eu essa é acho bem definição de interessante. dicionário, parece, né? Eu achei interessante que assim, ao mesmo tempo, que eu fiquei pensando assim, né, Bárbara? Ela tem medo, ela tem receio de perder o amigo, o ombro amigo. Mas o ombro amigo é também um componente importante de um relacionamento afetivo sexual. Então, eu acho que o que ela está dizendo é o quanto que o sexo pode atrapalhar essa relação na medida em que entram outros sentimentos que afetariam o relacionamento de amizade deles, né? Porque eu entendo que a amizade é uma coisa muito cara para a gente, assim, né? É difícil você encontrar bons amigos. Eu entendo o medo dela de perder o ombro. Ah, mas eu também acho que a gente está nessa vida para viver. Então, eu acho que se tem tesão, vai lá, vive, depois resolve, Tem o depois ombro e vem outra conversa. parte do cara Pois também, além do é. ombro. Eu acho que não dá para a gente ficar, né, assim, sabe, tão blocado, né? Então, olha, é só isso aqui, então não pode ter outra coisa. Ah, mas se tem outra coisa, pode gerar problema. Pode gerar, mas a vida é assim. A Sabe que vida gera desconforto. eu sei de uma frase que eu já falei algumas vezes na minha vida, que é, já não tem uma, já está estragada essa amizade. Essa amizade não é mais 100% amizade, né? Tipo, toda vez que eles bebem, fica uma faísca. Eles já têm, pelo visto, aqui eles já têm um baita tesão um no outro, né? Então já não é aquela amizade fraternal. Já O que ela rola tá, alguma coisa. o que ela tá com medo de perder, ela já não tem mais, né? É verdade, Porque é um bom olhar, né? já tá, ó, o sentimento já tá nela, já tá nele. Agora, uma outra questão que eu acho interessante é que a gente tem as relações de amigas mulheres, aí aqui falando especificamente de mulheres heterossexuais, e a gente tem essa relação com um amigo do sexo Homem. oposto, né? Do amigo homem. Qual é a função desses amigos homens na nossa vida, Ana? Porque é uma relação diferente, né? Porque sempre, assim, aí falando de mulheres heterossexuais, aí eu acho que se a gente for falar de mulheres lésbicas, também tu pode falar, mas quando a gente tem essa amizade com aquele sexo que é o sexo que a gente se atrai, às vezes a gente vai caminhar nesse terreno meio confuso, não? Eu acho que quando há tensão sexual, porque eu concordo muito com a ideia de que nós somos completamente, é completamente possível você ter amizade com amigos homens, sendo você uma mulher heterossexual, completamente possível. Claro que
quando há uma certa tensão sexual, né, aquela pessoa que tem ali um jeito que você gosta, tem uma atração, sabe, eu sempre chamo isso de tesãozinho, sabe aquela pessoa que você fala, essa pessoa aqui, ó, meu número, 40 ajustado na cintura, esse cara aqui, né, então, eu acho que sempre essa tensão sexual, ela fica ali pairando naquele relacionamento, mas eu acho que à medida que você vai, né, se relacionando e criando uma certa intimidade e amizade, talvez isso não fique tão importante e talvez isso tenha que ser, em alguns casos, uma escolha, principalmente quando você está se relacionando com alguém em compromisso, se você tem esse amigo pairando na tua vida, né? Mas eu acho que pode gerar essas tensões, enfim. E eu acho que os homens, eles trazem para a gente uma energia diferente, até porque as nossas questões de gênero foram tão construídas diferentes, né? Nós estamos tão habituadas a olhar os homens de um jeito muito específico, né? E os homens agirem de um jeito, as mulheres de outro, porque nós somos criados dessa maneira, e obviamente que nós estamos desconstruindo isso, que ter amizade com homens faz a gente olhar um pouco para essa figura que foi criada tão diferente da gente. E nessa relação encontrar as semelhanças. Né? Eu acho que é muito legal você ter. Eu não sei se você concorda, eu tenho uma sensação que as mulheres, em alguns momentos, principalmente no final da adolescência, elas muitas vezes têm mais facilidade de lidar com amigos homens do que com amigas mulheres. Principalmente quando vem essa ideia, sabe, quando fica fomentada essa competitividade do mercado, né? Então, assim, nossa, precisa. E aí a amizade com os amigos homens vira até um jeito da mulher dizer: olha como eu sou descolada, É olha uma que legal. romantização até, né? Isso, aquilo, tu vira mais poderosa, mais sexy, porque tem homens ao teu redor. Isso é bom para a tua autoestima, né? Eu acho que é um momento ali, principalmente o que tu falou, no pós-adolescência, ali a gente está meio se expandindo para o mundo. E é também fomentada pela essa competitividade entre as mulheres que já está na hora de acabar também. Mas sim, gera um Total, né? fascínio, né? Gera um fascínio porque tu está acostumada a ter muitas adolescente mulher, principalmente, a gente é muito colada nas amigas, né? Muito. Fazem muito parte da nossa identidade quando a gente tem ali 14, 15, 16. Aí quando os homens entram na nossa vida e tu descobre o universo dos amigos homens, nossa, é fascinante, né? Não, e aquela mulher, não, isso é muito clássico, né? Aquela mulher que ela fica em torno de um grupo de amigos homens, em que ela se sente empoderada, ela se sente super, Sim, né? sim. Ela se sente, tá vendo? Eu sou a garota do grupo masculino. Eu acho que faz um pouco parte, né, desse movimento da mulher, até na sua descoberta da sua sexualidade. Quer dizer, como é que esses caras que funcionam tão diferente, entre aspas, né? De novo, nós estamos falando de uma estrutura cultural. Como é que eles funcionam? Como é que está vivendo esse modelo masculino, generificado? Como é que eles se comportam? Então, eu tenho a impressão que os amigos, os homens, eles nos trazem muitas vezes, dependendo da fase da vida, essa ideia de empoderamento idealizado, nos fazem colocar diante de uma sexualidade que tem uma distinção, né, que pode ter uma distinção entre sexo e afeto bastante clara, né, mas para Uhum. depois a gente entender que no fundo, somos muito mais parecidos do que diferentes. Então, acho que é um percurso bonito. Acho que a amizade com o masculino, ela pode nos trazer um percurso muito interessante para mais para frente a gente poder entender que as pessoas, no fundo, são muito assemelhadas. E vice-versa, deve ser muito interessante para os caras terem amigas mulheres também, né, Ana? Ah, eu acho que sim, né? Porque Né? a gente vai colorindo, né, a A vida gente vai deles trazer, a gente, de algum modo, né? com certeza.